Oi, meus amigos, queridos inscritos, amados irmãos e irmãs que me assistem, sejam todos muito bem-vindos de volta ao meu canal. O irmão Danilo Sérgio volta para trazer mais um fluxo de notícias ERV-GCR nessa tarde de quarta-feira, dia 29 de junho de 2022, contemplando e agradecendo a todos esses irmãos inscritos no canal desde o início e todos os novos amigos que me conhecem diariamente, possibilitam a sua inscrição. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença. E, meus amigos, eu sei que muitos irmãos, né, que não veem, talvez, o irmão Danilo Sérgio, espero que não como a maioria, né, que a maioria veja o irmão bem, né, mas assim, muitos não gostam que eu traga as notícias, muitos não apoiam que eu continue, né, trazendo essas notícias em benefício dessa grande comunidade de pessoas que veem também e assistem ao meu canal, em nome dessas milhares de pessoas, né? Eu também reflito sobre isso às vezes, né? Pois alguns tendem a pensar que essas notícias não colaboram em nada com o dia a dia, alguns só querem saber dos seus devidos assuntos, né? E, meus amigos, muitos de nós somos tendenciados a sempre estar pesquisando algo que nos interessa, né, meus amigos? E certamente somos conduzidos, né, e também somos sempre conduzidos a nos orientar diante daquilo que nós gostamos e que vemos também que tem algum sentido ou alguma coerência, né, que eu acho que todo mundo faz sua própria diligência. O irmão está aqui tentando trazer essas informações, né? Pois vê que a cada dia mais e mais pessoas se inscrevem no canal, tentando obter notícias, pois mesmo ainda assim, pelo mundo afora, todos esses eventos, toda essa distribuição tão sonhada de riqueza através do pagamento desses bônus, desses títulos históricos, desses vínculos, dessas obrigações, multas e penalidades, né, que giram em torno de todas essas operações globais, tudo isso, né, com o passar do tempo, é sustentado e muitas das vezes pouco respondido por todas essas entidades. Meus amigos, é um momento delicado, né, que nós vivemos, é um momento complicado, é diversificado estar nessa montanha russa. Diariamente vemos novas posições, novas situações que interpelam ou atrasam todos esses movimentos, né? E nós imaginamos um atraso, pois também imaginamos sobre uma possível agenda, mas não sabemos qual é essa agenda, né? Então, hoje, ECR, o RV, o pagamento de todos esses títulos globais, tudo isso também é um método muito conclusivo, né, por esses provedores de inteligência que estão também no meio desses redemption centers, que também recebem essas informações do Tesouro dos Estados Unidos, né? Muitas entidades já alegaram que o próprio Tesouro dos Estados Unidos, não vem cumprindo com essas agendas e com essas informações que saem às entidades e instituições bancárias. Muito que, por sua parte, né, meus amigos, sendo Estados Unidos ainda uma grande corporação muito corrupta pelas elites que têm o controle do sistema financeiro mundial, que ainda dominam parte do sistema financeiro e podem também estar confiscando maior parte desses fundos, se não gestionados com segurança por esses redemption centers, né, e também por toda a plataforma que se estende através dessa tecnologia de razão distribuída financeira, a qual chamamos de QFS, que são mecanismos criados em parceria com a BRICS, né, com os membros da BRICS, com os membros de vários outros países e principalmente da inteligência asiática, né, meus amigos. E tudo isso, né, eu acredito que essa grande distribuição de riqueza venha acompanhada de muitas teorias das quais não são bem vistas por muitas pessoas, né? E alguns não gostam das notícias do irmão, não querem que eu continue dando essas notícias à comunidade, mas eu estou aqui, eu acho que o único que pode
ligeiramente impedir que eu traga essas notícias em respeito a todas essas pessoas também é o YouTube, né? Então eu trago aqui porque eu sei que existem pessoas interessadas e eu também julgo ser um conteúdo de qualidade e de serventia, embora às vezes possamos aproveitar pouca porcentagem disso, né? Pois uma vez um irmão disse, tentando me ofender dessa forma, mas eu tiro proveito de tudo, né, gente? Até de uma ofensa, meus amigos, pois eu não sou um ser humano que guarda rancor de ninguém. Eu oro pelas pessoas, que desejaram e desejam coisas horríveis pelo irmão, porque eu sei que é um momento em que tudo isso é tirado, às vezes, de um profundo amargo por conta de várias outras coisas em qual eu não estava presente, mas foram adquiridas e as pessoas fazem uma associação. Em contrapartida, existem pessoas maravilhosas no canal que pude conhecer e estou conhecendo diariamente, né, fazendo algum tipo de contato, e que Deus abençoe todos de maneira infinita, meus amigos. E eu gostaria de dizer que enquanto o YouTube estiver, né, apoiando o conteúdo e também inclinando a recomendação, este meu conteúdo, eu estarei aqui postando e adquirindo da plataforma algum recurso também financeiro, pode-se dizer, né, mas esperando o maior em prol de tudo isso, em prol de todos esses programas humanitários também, que eu sempre anuncio na descrição dos meus vídeos. Meus amigos, visitem espacioholístico.org, o link está na descrição. Vejam os programas Ecolux Pax da Fundação Coopera Frater. Se vocês vão se identificar, colaborar, ajudem a impulsionar essas páginas, estão construídas em 3 idiomas, tá para o mundo inteiro poder ver, né? E eu tenho o maior prazer em falar dela aqui no meu canal também, pois acredito em seu trabalho e muito mais no que vai acontecer ainda, né? E meus amigos, certamente algumas fontes dessas comunicações em parceria e também com o grande propósito em somar, acrescentar e multiplicar, né, informam algumas situações, e o que nós estamos colhendo de mais atual é que ainda há um esforço contínuo para terminar o RV antes do mês de julho. As pessoas em Reno têm um mandato inflexível para fazer isso. Disseram-nos que a parede de fundo para que isso aconteça é no dia 30, mas estão aguardando também a primeira semana de julho agora. Desde o último fim de semana, os funcionários dos Redemption Centers estão trabalhando em suas mesas diariamente e foram informados de que continuarão trabalhando em tempo integral até que o grande nível Tier 4B terminem todos os agendamentos de resgate e troca. Os títulos que respaldam os novos reajustes, estão sendo movidos em Zurique e alguns no nível 3, rumores de que foram pagos com 1% em valores parciais de seus títulos. Não é algo que ainda conseguimos verificar. Esses rumores estão saindo nas últimas semanas e estamos observando isso de perto. As baleias em Reno também, que são do Tier 4A, têm recebido vários e-mails para fazer suas iniciais autenticações. Isso não deve demorar muito. Eu entendo que a maioria dos contatos e fontes que tínhamos estão se esgotando devido aos vários mandatos de silêncio e acordos de confidencialidade. Hoje, novamente, tem sido um dia tranquilo, não saiu muito. As informações de ontem, algumas são válidas para hoje. Já falamos sobre os detentores de títulos, à espera de suas notificações de liquidez. Muitos detentores de títulos têm fundos que podem ver, mas não têm nenhum acesso. Agora, esse ainda é o caso. Parte do dinheiro já foi pago, mas a maior parte ainda está à espera de receber notificações
para um início, visto que alguns grupos Tier 3, Tier 4A e Tier 4B, sendo o maior grupo, cerca de 1,4 milhões de e-mails precisam sair com notificações oficiais a essas pessoas. Bom, nós estamos aprendendo conforme os dias. Há países que ainda não testaram suas aberturas de câmbio. Todas essas 24 moedas oferecidas na primeira oferta da sexta ainda não saíram com uma taxa de abertura, quase entrando na corrida. E também é o que vai acontecer conosco, mas em um momento pouco diferente. Acho que temos todas as moedas entrando nessas taxas a partir dessa semana, e então deveremos estar prontos para ir. Parece um derramamento a partir desta semana, mas agora devemos estar prontos. Muitas dessas moedas são as que mais se movem. Queremos enfatizar também que sempre foi dito que ficaria muito louco no final. Está havendo muita desinformação e muita desorientação. Por favor, não escute tudo. Permaneça calmo e veja o progresso no mundo. Isso é o que está acontecendo. As coisas estão aumentando e esquentando. Mantenha-se positivo e nunca desista. Os economistas estão dizendo que o sistema bancário central está em queda livre. Alerta alto pendente de um crash do mercado de ações. As pessoas estão começando a entrar em pânico, temendo que a inflação corroa suas economias. A destruição da velha guarda está em andamento. A escuridão está caindo, o inimigo está sendo exposto. Este lado sombrio tentará revidar, mas não funcionará. Não entrem em pânico. Muita turbulência e agitação ocorrerão. Essas são as primeiras reações por parte da estrutura de poder que está deixando, e não indicam uma trajetória de declínio permanente. De acordo com as informações da inteligência, muitas forças geopolíticas estão causando um atraso tremendo na conclusão da redefinição financeira global. Muitas coisas estão demorando mais do que o previsto. Muitas coisas também precisam ser decididas agora que as novas lideranças foram assentadas. Cuidado com o próximo evento Cisne Negro. De acordo com o economista, os mercados financeiros estão em risco muito alto de um cisne negro. À medida que os sistemas se tornam mais complexos, há maior oportunidade para as coisas quebrarem. Mais complexo equivale a mais frágil. Um cisne negro é um evento imprevisível que vai além do que normalmente se espera de uma situação e tem consequências potencialmente graves. Os eventos são caracterizados por sua extrema raridade e impacto severo na economia global. Não estamos ouvindo nada de negativo da inteligência. Ainda estamos ouvindo uma esmagadora maioria de fontes que está procurando toda essa liberação entre o dia 30 e o dia 5 de julho. Entre o dia 30 de junho e o dia 5 de julho. Alguns dos contatos de títulos de alto escalão estão sendo informados de que receberão todo o saldo de suas contas até agosto, mas eles estão esperando receber essa pequena porcentagem, na verdade já receberam, e estão aguardando autorização para movimentar. Isso faz mais sentido para mim, com base no design geral de tudo isso. Primeiro, seu dinheiro será em moeda fiduciária, e o resto todo será em moeda lastreada em ouro.
Eles movimentam o dinheiro e ele vem até nós. As primeiras transações no QFS de abertura de conta estão acontecendo. Não financiará nenhum banco existente. Toda nova transação será através do QFS. Bom, meus amigos, ao lado da grande inteligência de informações e a grande inteligência militar, né? Essas são as maiores novidades que eu pude colher, né? E são informações bastante esperançosas. Eu estou muito esperançoso, né? Continuo, né? Tem pessoas tem amigos aí que comentaram, né? Não estou lembrado, mas assim, comentou semana passada, estava tão animado, né? É que ligeiramente, né, meus amigos, eu recebo o comentário com muito carinho, né, irmã, porque ligeiramente somos movidos também nessa montanha russa, né? Então, quando os picos são altos demais, nós mesmos envolvidos nisso há muito tempo e compreendendo toda essa estrada, alguns passeios são atormentadores, né, meus amigos? E temos que estar, né, com muita fé em Deus, principalmente, diante dos nossos objetivos, diante das nossas missões, dos nossos propósitos, porque muitas coisas tendem a sempre vir para nos derrubar. E como está o nosso alicerce espiritual, o nosso alicerce moral? O alicerce que compreende todas essas coisas ruins e as transforma em coisas boas. Este é o alicerce que todos nós temos que preservar, meus amigos, e é o que se preserva com a fé, com o poder da oração, da meditação, pois espiritualmente temos força, mas precisamos praticá-la. É um exercício. A fé também é um exercício, né, meus amigos? É um exercício de prática que se torna um dom para cada um de nós, né? O exercício da prática se torna um dom. E, meus amigos, diante dessas informações, né, eu também dei aquela passadinha marota no canal do Mark, né? E eles estão conversando muito sobre o que está acontecendo no Iraque. Eu acredito também que vai ser o primeiro chute da reavaliação de moedas lá, e acredito muito nas comunicações dele, embora seja também muito atacado na mídia, né, e muito atacado diante... Bom, mas enfim, né, meus amigos, são propósitos e propósitos que todos nós temos que ser fiel se decidirmos cumpri-los, né? O Banco Central do Iraque é o único que pode definir a taxa. O governo não precisa de um governo sentado para mudar. O Banco Central, o GOI, não decide nada sobre o RV, é o Banco Central do Iraque que o faz. E disseram-me que o CBI pode alterar a taxa antes que o governo se sente. Frank, de 26, diz que o Iraque tem mais de 130 toneladas de ouro. E Frank também diz que os caixas eletrônicos no Iraque já podem calcular a taxa flutuante e pagar o acordo. Quem decide sobre a taxa de câmbio? Disseram-me que é decidido no Tratado do Ouro e a taxa é fixa. Trocas privadas. O público ficará chateado se conseguirmos taxas mais baixas. Causará caos em massa. Eu ainda espero que Dong seja $2,30 ou mais quando o tratado Global Currency Reset Ouro for. Mas estivemos numa posição se o dinar for sozinho com a taxa de câmbio efetiva nominal. Não esperar pelo GCR. Então me disseram que o Vietnã estará preparado para ir também com uma taxa mais baixa, cerca de 47 centavos. Isso é apenas se o Iraque for sozinho e se o Tratado do Ouro, GCR, continuar se arrastando e o Iraque se cansar de esperar por eles. Então, o Vietnã vai cair na taxa mais baixa quando o Iraque o fizer. Eu ainda espero que todas as moedas saiam ao mesmo tempo, apenas uma pequena possibilidade de que o Iraque vá sozinho. Basta ter um plano para o que quer que aconteça. E o Zin,
ainda me dizem que obteremos a paridade que estão falando. O que é considerado uma baleia? Uma baleia é alguém com uma enorme quantidade de moeda estrangeira para trocar. Alguma notícia sobre o Bolívar? Mark disse repetidamente que se houver notícias sobre o Bolívar, estarão gritando para todos. Algumas novidades na CMKX? Infelizmente não houve nenhuma entrega na CMKX ou pacotes de prosperidade. Os fundos de RV serão mantidos em uma conta custódia até que tenha relação com a confiança. Não estou sendo informado de que será mantido em uma conta de compensação, como uma conta calção. Ainda será nosso. Teremos acesso e controle total sobre isso. Disseram-me que a necessidade de um trust é uma desinformação flagrante. Agora seria inteligente ter uma confiança por motivos de segurança? Sim. Quando o RV já aconteceu antes? Quando o Iraque invadiu o Kuwait em agosto de 1990. O valor do dinar do Kuwait caiu para cerca de 5 centavos. Em outras palavras, foram necessários 20 dinares do Kuwait para comprar $1. Em fevereiro de 1991, o Iraque foi expulso do Kuwait e, um mês depois, reavaliaram sua moeda para $3,47, a moeda mais valorizada do mundo. Exatamente. Então, para todos os que dizem que não acontece dessa forma, eu também mencionei o Kuwait. O Iraque revalorizou sua moeda 3 vezes nos últimos 100 anos. Também a Alemanha e Japão reavaliaram após a Segunda Guerra Mundial. Existem muitos países que foram reavaliados ao longo da história. Esta é uma grande notícia. O Irã solicita a adesão ao BRICS. Por que isso é grande? O Irã também está sob sanções dos Estados Unidos da América. Como uma nação produtora de petróleo, o Irã se juntar ao BRICS e abraçar o dinheiro sólido será mais um tijolo na parede que o BRICS está construindo. O Irã poderá contornar a maioria das sanções dos Estados Unidos da América. Além disso, a Argentina também se candidatou para ingressar no BRICS. Ouvi dizer que os países do BRICS são o padrão ouro de moeda de ativos. Eu tenho uma moeda real iraniana. Isso é uma boa notícia para nós. Os eventos mundiais que estão acontecendo são extremamente positivos para o culminar do RVGCR. Bom, meus amigos, novamente o mundo está aí, dentre essa aliança BRICS, também colaborando para os preceitos que estão aí em conformidade com o Global Currency Reset, com a reavaliação de moedas sobre o padrão ouro e também com o pagamento de todas essas reavaliações, junto com os títulos históricos globais, todos os vínculos e obrigações globais em todas as operações e titulares de todas as bolsas de valores, né, no mundo todo, e também muitas reivindicações históricas desde a época de 1910 que ainda não foram resgatadas, estão pendentes de pagamento até hoje, com muita esperança que nessas atuais circunstâncias estarão se pagando. Meus amigos, se você chegou até aqui, não se esqueça de deixar o seu like, a sua inscrição muito bem-vinda, o seu comentário também. Que Deus abençoe a todos de maneira grandiosa, rica e poderosa. Um beijo do seu capitão intergaláctico interespacial Danilo Sérgio. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença. E unidos numa grande voz. É o infinito. Healing! E sempre além, meus amigos. Eu volto mais à noitinha com novidades,
Os irmãos que quiserem voltar, sejam sempre muito bem-vindos. É um prazer sempre, de todo o meu coração, não é demagogia, é reciprocidade. Eu fico muito feliz quando recebo um novo irmão, uma nova inscrição, e que Deus abençoe, que possa continuar assim, e que nós possamos ter sempre essas nossas conversas sadias, dentro do que nós acreditamos, né, dentro da nossa fé, dentro do que para nós pode ser concebível e real, né, meus irmãos? Aqui é um ambiente sadio e eu espero que sempre seja, e que as pessoas que me conhecem e que também não me conhecem ainda sejam abençoadas da mesma forma. Fiquem com Deus, meus amigos. Até mais tarde. Tchau, tchau.